Pessoal, tudo bem? Olha como é simples você identificar o estado físico de uma substância. Sempre que você tiver um exercício e ele te pedir o estado físico de alguém, ele vai te pedir o estado físico em determinada temperatura. Digamos que seja a temperatura ambiente, temperatura que a gente está agora. 25 graus. Aqui no Rio de Janeiro agora está com 25 graus. Qual o estado físico do éter, do álcool e do naftaleno a 25 graus? Bom, se ele está te pedindo o estado físico, ele tem que te dar o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Ele tem que dar, o exercício tem que fornecer essa informação para você. Então, normalmente esses exercícios vêm uma tabela. Então, o éter tem o ponto de fusão menos 116 e o ponto de ebulição 34. O que isso quer dizer? Que se eu quiser evaporar o éter, a temperatura tem que estar 34 graus. Se eu quiser congelar o éter, eu tenho que chegar a menos 116. No álcool, o que quer dizer essas temperaturas de ponto de fusão e ponto de ebulição? Se eu quiser congelar o álcool, eu tenho que chegar a menos 114. Se eu quiser evaporar o álcool, a temperatura tem que ser maior que 78. Naftaleno. Se eu quiser congelar o naftaleno, eu tenho que estar pelo menos, não congelar o naftaleno, mas para o naftaleno estar no estado sólido, ele tem que estar abaixo de 80 graus. Para ele estar no estado gasoso, ele tem que estar acima de 217 graus. E nesse intervalo, ele vai estar líquido. Não entendi muito bem. Então, o macete para você resolver qualquer um. Digamos que eu queira saber o estado físico disso aqui a 25 graus. Então, essa é a minha temperatura. Qual o estado físico dessas substâncias a 25 graus Celsius? Como você resolve isso? Isso aqui é como se fosse um termômetro. Então, primeiro a temperatura mais baixa, depois a temperatura mais alta. Então, o termômetro, a temperatura vai subindo. Eu preciso de um termômetro que tenha um intervalo entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, quando eu falo do éter, ponto de fusão menos 116, ponto de ebulição 34. Qual é o estado físico do éter a 25 graus Celsius? Pessoal, ponto de fusão é a temperatura que o cara está sólido. Ou, se ele já for sólido, é a temperatura que eu vou conseguir derreter ele. Pensa bem, abaixo de 116 graus, esse cara aqui, o éter, vai estar no estado sólido. Imagine que eu peguei o éter e botei na geladeira, uma geladeira super potente. Fui lá e baixei a temperatura. Quando chegar em 116, menos 116, o éter vai congelar. Qualquer temperatura abaixo disso só vai continuar congelado. Então, 25 é menos que 116? 25 está abaixo de menos 116? Não, 25 não está aqui. 25 está acima de menos 116? Está acima. Está acima de 34? Não. 25 está nessa região, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, como você responde? Pessoal, se a temperatura que o exercício pede estiver abaixo do ponto de fusão, é sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, é líquido. E acima do ponto de ebulição, é gasoso. Então, olha esse aqui, menos 114, 25 está aqui embaixo? Não. É mais que 78? Não. 25 está aqui, 25 está entre menos 114 e 78, está nessa região. Então, o álcool é líquido. Então, o éter a 25 graus, que está nessa região, é líquido. O álcool a 25 graus, que está nessa região, é líquido. E o naftaleno? 25 estaria nessa região aqui. Então, é abaixo de 80, que é o ponto de fusão dele. Então, qualquer valor abaixo de 80, o naftaleno é sólido. Então, é só você monta o seu termômetro com as duas temperaturas. Ponto de fusão embaixo, ponto de ebulição em cima. Se a temperatura que ele te deu estiver abaixo do ponto de fusão, sólido. Na região central, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, líquido. E acima do ponto de ebulição, gasoso.
Só isso, gente. Um abraço.